Olá, sou o André Santos e hoje serei o entrevistador nesta que é mais uma entrevista do ciclo de entrevistas a jovens candidatos autárquicos, dinamizado pelo jornal académico Voz da Academia. Para relembrar quem nos está a ouvir e também o entrevistado de hoje, os moldes da entrevista são cerca de 12 questões que percorrem vários temas, desde o percurso pessoal e profissional, a juventude, políticas locais, aspirações para a autarquia, participação cidadã local, entre outros, com um tempo máximo de entrevista de 40 minutos. E hoje temos aqui o Mário Ceia, a quem eu quero desde já agradecer por ter dispensado um bocadinho do seu tempo para estar aqui connosco. O Mário é candidato pelo Partido Socialista à Assembleia Municipal de Porto Alegre, tem 24 anos e é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E é atualmente o presidente da Conselhia da Juventude Socialista de Porto Alegre desde 2023. Mas, Mário, sem mais demoras, queria te perguntar, para também te apresentares melhor, quem é o Mário para além da política? Ok. Olá, André. Boa noite. Já agora, perdi só os primeiros 10 segundos a dar-vos os parabéns pela vossa iniciativa, porque fala-se muito de jovens, se têm interesse ou não na política, que andam um bocado mais afastados, ou que agora este fenómeno de haver efetivamente muitos jovens, se calhar com ideais que podemos questionar. E efetivamente é bastante importante, e parabenizar já a vossa iniciativa, o facto de terem feito estas entrevistas nestes moldes para dar a conhecer jovens candidatos de todo o país, porque efetivamente tudo na vida são ciclos, a política também são ciclos e, portanto, é importante também termos jovens na política. Indo de encontro à pergunta, quem é que eu sou fora da política? Como estavas a dizer, eu tirei, de momento sou licenciado em Direito, como tu disseste, entretanto, neste momento estou a tirar mestrado, portanto, se calhar eu poderia dizer que neste momento sou um aluno que está a tirar mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Direito também. E de resto, o que é que eu posso dizer da minha vida? Bom, eu acho que não, tenho a certeza, pratiquei e tudo mais. Portanto, sempre gostei muito de desporto, também sempre gostei muito de história, de livros de história, de documentários históricos, etc. Ainda ontem estava a ver curiosidades sobre a Segunda Guerra Mundial, eu ouvi um podcast sobre isso. E também a nível de cultura, se calhar mais nos últimos anos, mas tenho gostado bastante, agora não sei se é do aumento da idade ou não, mas teatros, até musicais, por exemplo, a questão lembro-me de ver o Fantasma da Ópera o ano passado e fica fascinado. Entretanto, nos próximos dias vai voltar ao Campo Pequeno, mas eu acho que sim, eu acho que diria assim, que uma pessoa com os seus hobbies normais, com o seu percurso normal, claro, e depois também passa um bom tempo com os amigos quando é possível. E acho que diria assim, fora da política, acho que isto sou eu. E como disseste na tua resposta, a vida é feita de ciclos, a política também é feita de ciclos, e queria te perguntar o que é que te motivou então a entrar numa corrida autárquica com tantas opções pela qual a tua vida poderia ter ido, e certamente esta corrida autárquica é apenas uma parte dessa vida, mas houve algum momento ou alguma experiência que tenha sido decisiva para tomares esta decisão de concorrer? Eu não atribuía propriamente a um momento único. Eu acho que, pensando nisso, eu acho que há um conjunto de fatores. Desde logo até, lá está, e fazendo novamente a primeira pergunta, com os fatores extrapolítica. E, por exemplo, eu estava a dizer que gostava muito de desporto, e eu lembro-me que, por exemplo, quando andava no secundário, eu e um amigo meu, o meu colega de carteira, nós tínhamos uma espécie de um projeto imaginário, claro, que era de pegar num dos clubes da cidade e transformá-lo novamente porque o Alegre já teve dois grandes clubes na cidade, entretanto as coisas mudaram, já não é bem assim, e nós tínhamos esta espécie de sonho de, ok, vamos conseguir trazer este clube novamente à glória, claro, era imaginação, mas falávamos disso a brincar. Portanto, até nisso, até se calhar nesse exemplo, ou seja, isto para dizer que também desde cedo que me envolvi em questões de associação de estudantes, em questões de parlamento dos jovens, e eu acho que, antes de entrar na política propriamente dita, eu acho que sempre tive não digo que fosse um fanático e que estivesse sempre em coisas e em projetos e tudo mais, mas eu diria que mesmo antes de entrar na Juventude Socialista, e depois mais tarde no Partido Socialista, eu diria que acho que sempre tive este bichinho. Agora, se formos falar de política em si, eu acho que efetivamente, e este é o momento exato para isso, eu acho que efetivamente foram os momentos autárquicos, as campanhas autárquicas que se calhar mais me criaram o bichinho, porque é diferente, é verdade, nós temos eleições nacionais, eleições europeias,
Mas é diferente quando nós estamos, e estas são vão ser as minhas terceiras autárquicas, desde que eu estou verdadeiramente interessado, e se calhar fazer aqui uma mistura entre o que foi a minha vida antes de ter entrado para a Juventude Socialista, sempre nesta forma de estar, de ser ambicioso, de tentar sonhar um bocadinho com coisas maiores, e depois o envolvimento na Juventude Socialista ajudou bastante, obviamente, estando mais perto não digo dos centros de decisão, embora seja verdade, mas mais dentro da discussão, digamos assim, é mais discussão do que propriamente decisão, mas eu acho que é uma mistura dos dois, tanto da minha vida antes, como depois da entrada na Juventude Socialista e, sobretudo, da aproximação de temas autárquicos. E também referiste sobre o facto de os jovens serem cada vez mais incentivados a entrar na vida política, a fazerem parte, e eu queria te perguntar se achas que a tua juventude acaba por influenciar a maneira como olhas para os problemas de Porto Alegre, pronto, e para as próprias soluções que encontras. Achas que a tua juventude tem influência nesses dois fatores? Eu diria que sim, lá está. E eu, honestamente, eu não sei se no resto do país serão muito mais os exemplos. Talvez sim, se calhar tudo o que é mais ou menos ali cidade ou localidade do interior talvez também possa ter este diagnóstico, mas eu diria que sim. Por exemplo, num determinado fator até, que é Porto Alegre há 20, 30, 40 anos era uma cidade completamente diferente. Eu acho que tinha o dobro, acho mesmo que tinha o dobro, tinha o dobro da população há umas décadas atrás. E tinha o dobro da população e não só, tinha mais vida, tinha mais empresa, tinha mais, lá está, eu falava há pouco dos clubes de futebol. Porto Alegre teve 2 clubes de futebol a discutir no topo da segunda liga a subida para a primeira. Entretanto, depois nenhum deles conseguiu, mas efetivamente, isto para fazer a ligação com o quê? Que é, eu sempre ouvi os meus avós e os meus pais falarem de uma cidade que era uma cidade média. Era uma cidade média no sentido em que era viva, tinha dinâmica. Por exemplo, os meus pais falam muito de uma coisa que eu infelizmente nunca pude usufruir porque já não chegou à minha idade, que foi que havia, mesmo a vida noturna de Porto Alegre era diferente. Era mais ativa, havia discotecas, não havia só uma, havia mais do que uma até. E eu sempre cresci neste contexto, digamos, em casa, sempre cresci neste contexto de, ok, sempre cresci neste contexto de ouvir falar de uma Porto Alegre completamente diferente. E deste ponto de vista, sim. O resto, eu acho que sim também, mesmo as vivências com os meus colegas, por exemplo, mesmo se calhar se formos a ver de forma de pensamento também, não é? Não querendo entrar muito em ideologias, porque não é tanto o que se quer aqui, creio eu, mas, por exemplo, mesmo aquela questão quando se discute meritocracia ou não, e depois nós percebemos que, ok, eu olho agora para trás e percebo, bem, a minha vida, se calhar, consegui ter uma vida minimamente estável, se calhar o meu colega do lado já não teve tanto, e mesmo respondendo de uma forma mais geral, acho que sim, acho que as experiências que nós temos na juventude, enquanto somos jovens, na juventude, acho que influenciam, e do meu lado sim, acho que a mim, como a qualquer outra pessoa, a nível de, ok, eu penso isto desta forma, e depois o facto de ter nascido e ter crescido numa cidade que outrora foi uma cidade muito mais desenvolvida do que é agora, acho que isso também influenciou bastante o facto de eu agora olhar para a autarquia e perceber que, ok, nós se calhar para voltarmos a ser aquilo que éramos podíamos fazer muito mais. Ou não sendo demasiado ambicioso, às vezes parece que se cai neste erro, de pelo menos mais. E continuando aqui a falar de um tópico da juventude, e porque também é um tema muito querido aqui à Voz da Academia, queria te perguntar quais é que são as principais medidas que a candidatura que aqui representas tem para os jovens de Porto Alegre. Eu acho que essa resposta, eu vou começar de baixo no sentido dos mais jovens, depois subindo e depois, se calhar, dando ideias transversais. Ora, começando logo na questão dos mais novos. Há uma ideia que nós, por acaso, também já tínhamos há 4 anos atrás, que era existem as atividades extracurriculares que legalmente poderá arranjar-se aqui uma forma, porque é permitido na lei, arranjar-se uma forma de serem geridas de outra forma e de poderem, por exemplo, ser dadas por associações locais. Ora, isto foi uma coisa que nós começamos a pensar há 4 anos atrás e que agora mantemos no nosso projeto, que é a ligação
que é a ligação das atividades extracurriculares passarem a ser dadas, por exemplo, por associações locais, por exemplo, em vez de uma mera aula de educação física, em idades reduzidas, claro, ser dada, por exemplo, pelo clube da terra que tem o futebol, ou pelo outro que tem o handball, ou o atletismo, por aí fora. Mesma coisa na cultura, a questão do teatro. Aquelas AICs mais ligadas, se calhar, à cultura, passarem a ser dadas ou haver esta ligação com associações locais. E eu acho que isto é importante porque desde cedo vai criando ali alguma identidade, alguma raiz. Por exemplo, eu estou em Lisboa já há 6 anos, vai fazer 6 anos, ou fez, aliás, já fez 6 anos, porque na altura foi em setembro, a entrada para a faculdade. Estou há 6 anos e se calhar a minha opinião é diferente, porque eu não sou propriamente lisboeta de raiz, antes pelo contrário, mas eu sinto que as pessoas, se calhar em Lisboa, as pessoas que gostam muito de Lisboa, e há uma grande maioria das pessoas que gostam, creio eu, gostam mais de Lisboa porque não é pela questão do trânsito infernal, não é pelos transportes públicos estarem ao barrote, digamos assim, não é propriamente pela passagem do avião por cima das casas e aquilo fazer uma barulheira. Eu acho que não é por estes pontos negativos, garantidamente não será. Eu acho que aquilo que faz as pessoas gostarem bastante de Lisboa é a oferta e a diversidade que tem, por exemplo, a nível cultural e não só, e de resto, e tudo o resto à volta. Dá para fazer tudo, seja em que área for, seja aquilo, podemos gostar do que qualquer pessoa pode gostar daquilo que quer, chega a Lisboa e praticamente tem oferta em todo lado. E eu acho, ou seja, isto depois cria uma ligação, uma raiz desde logo, acho eu, pelo menos esta é a visão que eu tenho, das pessoas com a própria cidade, que é, eu consigo ligar-me à cidade, porque a cidade tem coisas para fazer. E isto em Porto Alegre pode ser importante porque efetivamente queremos logo desde cedo uma ligação com a cidade, uma raiz. A seguir, e passando para o ensino superior, nós temos uma ideia, esta é inovadora, não tínhamos há 4 anos, em que nós defendemos que haja uma comparticipação, por parte da Câmara Municipal, de uma parte das propinas de todos os alunos do Conselho de Porto Alegre que fiquem a estudar no Instituto Politécnico de Porto Alegre. Esta medida não é propriamente uma medida de apoio social, não é de apoio financeiro, é mesmo questão de fixação de jovens. Ok? Podem ficar a estudar em Porto Alegre porque nós damos este incentivo. E eu acho que esta é daquelas que estamos mais entusiasmados, honestamente, e posso dizê-lo, esta foi mais pensada dentro do evento socialista e depois sim transportada para o partido, e portanto é uma medida de, ok, fiquem cá, que tem o benefício de ficar cá. Agora, isto depois precisa de muito mais, e precisa de muito mais é depois o resto das transversais, mas se calhar já mais viradas para jovens adultos, até para pessoas que já acabaram de estudar, que é a habitação também é um problema, como é se calhar no país inteiro. Devem ser raras as localidades que não têm problemas com a questão da habitação. Isso também é um problema, em Porto Alegre também o tem. Há falta de novos polos de habitação. Uma das propostas que nós temos é de recuperação do centro histórico, criar um fundo imobiliário, que é a parte mais velhinha da cidade, para depois estabelecer ali habitações para serem depois entregues destinadas, digamos assim, a jovens adultos. E depois lá está um ponto que é crucial, que é aumentar a oferta cultural. E depois para isto, nós, por exemplo, Porto Alegre tem um antigo teatro que está à venda por 375 mil euros, que está fechado e abandonado há décadas, e que nós gostaríamos que efetivamente houvesse aqui uma aposta e uma demonstração do município de, ok, isto para nós é uma prioridade, vamos passar uma mensagem lá para fora de que nós queremos efetivamente mais teatro, mais escultura, mais oferta cultural. E uma das propostas também é a aquisição e requalificação do teatro, transformá-lo depois em Casa da Cultura, ou pequenas coisas, como o cinema. O cinema em Porto Alegre é à terça e à quarta, e nós achamos que faz todo sentido ser antes ao fim de semana, para quando as pessoas trabalham e estudam, a terem possibilidade de ver. E, portanto, elencando, eu acho que poderiam ser estas as principais medidas, 3, 4, de diferentes cidades, mas no fundo é criar uma ligação das pessoas com a cidade, oferecer-lhes condições para ficarem cá em termos de habitação e depois super importante cultura também. E pegando aí num ponto da tua resposta que falaste sobre a fixação dos jovens, fazendo assim uma pergunta que pode ser um bocadinho redundante, mas também te dá a oportunidade de explicares mais sobre isso, e também tendo em conta o declínio populacional que Porto Alegre tem enfrentado ao longo dos anos, que propostas é que vocês apresentam para que os jovens se possam efetivamente fixar e viver condignamente na tua localidade? Ora, pegando um bocado atrás, uma das principais propostas é mesmo esta das propinas, porquê?
porque nós acreditamos que pode ser mesmo importante. Normalmente, a maioria dos jovens faz o 12º, acaba o secundário, tem 17, 18 anos, a bala e dificilmente volta. E nós acreditamos que se nós conseguirmos, se tivermos ali as capacidade para reter as pessoas e para fazerem cá a formação, provavelmente depois a possibilidade de cá ficarem ou o resto da vida a trabalhar e constituir família pode ser maior. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que diria que essa seria uma das principais. Depois, a seguir, lá está também, novamente, a questão da habitação. A questão da habitação, porque lá está, que, ok, um jovem pode chegar, por acaso fica a estudar no IPP porque entende que, ok, tem o curso que eu quero e faz-me sentido porque tenho esta comparticipação do município, portanto, até poupo bastante em relação ao ir estudar, por exemplo, para Évora, para Castelo Branco ou para mais longe, para Lisboa, Porto Coimbra. E efetivamente nós podemos dar esta comparticipação e conseguir reter as pessoas e elas a seguir acabam os seus cursos e depois, pronto, se calhar não fico cá porque, bom, não está fácil de comprar uma casa e se calhar mais facilmente posso arranjar no outro lado. E não é só isso, no outro lado também não é muito fácil. Mas depois qual é que eu acho que depois é o termo de comparação, que é onde é que se calhar eu posso fazer o esforço, que é em Porto Alegre, e é uma cidade mais paradinha, menos dinâmica e sem tanta coisa para fazer, porque isto a visão para jovens adultos é esta, pronto. Efetivamente, há jovens adultos que se calhar gostarão mais não lhes interessa tanto isto e passam mais tempo em casa e tudo bem, tudo legítimo, mas eu acho que a grande maioria das pessoas quer, ok, onde é que eu vou agora à tarde, onde é que eu vou à noite, portanto, tanto a questão da habitação como a questão da cultura é bastante importante, lá está, todas estas que eu estava a dizer anteriormente, há depois uma outra, que se calhar não é propriamente jovens, é para toda a população, mas neste encaixe acaba por ser importante também, que é, há muita falta de espaços verdes em Porto Alegre, e quando eu digo isto, claro, nenhum jovem vai ficar em Porto Alegre por ter espaços verdes, se não houver o resto, mas é no conjunto das coisas, de haver habitação, de haver cultura, e de haver até espaços verdes, porque, por exemplo, também vou ser amigo de mim próprio e vou dar o exemplo mais fácil, digamos assim, que é, eu lembro-me que na altura, quando houve aquele apagão e ficámos horas sem eletricidade, eu depois tive que ir a pé para casa, e ali, por exemplo, a passar na zona do Jardim do Campo Grande, aquilo era uma enchente, o jardim, eu nunca vi o jardim com tantas pessoas, ok, é verdade, estou a dar um exemplo que beneficia, mas mesmo no dia-a-dia, passando, por exemplo, no Jardim do Campo Grande, há muita gente na esplanada, há muita gente ali a correr, há muita gente sentada, deitada a ler um livro, e portanto até isso pode ser importante. E eu diria, se não tiver a falhar mais nada, que é muito isto que nós temos que fazer: reter, dar habitação, criar cultura, criar uma cidade dinâmica, por exemplo, também com espaços verdes. E lá está, se calhar foi um pouco redundante, mas eu diria que era muito por aqui. Sim, acabou por permitir também que explicasses melhor algumas ideias, penso também que também é importante. E já falaste também várias vezes dos clubes de futebol que Porto Alegre teve, já falaste também de associações, queria falar um bocadinho mais nesse tema, porque as associações são importantes, pronto, fazem parte do dia-a-dia das pessoas, e a minha questão é, na tua visão, qual é que é o papel que as associações juvenis, culturais e desportivas devem ter na definição das políticas locais, e se consideras que a autarquia pode apoiar melhor essas associações e fazer um melhor trabalho com elas e permitir que o trabalho delas no terreno seja mais eficaz? Sim. Respondendo ao papel das associações, eu acho que são cruciais. Lá está, novamente, e se calhar em autárquicas é capaz de ser engraçado porque vocês já poderão ter apanhado debates diferentes, em que se calhar para algumas localidades as prioridades são outras e os problemas são completamente diferentes, mas eu estou aqui a pensar que é, eu não sei como, admito, estou em Lisboa há 6 anos, não estou bem dentro do mundo do associativismo jovem, e portanto eu não tenho a certeza se em Lisboa será assim, mas em Porto Alegre efetivamente as associações, jovens e não jovens, mas focando nas jovens, são cruciais e deveriam até ter se calhar mais apoio do que o que têm. São cruciais porque, por exemplo, quem organiza até algumas festas das freguesias já são associações de jovens. Há certas freguesias, as festas de freguesia, ou seja, as festas de verão, há certas freguesias que são jovens a organizar estas festas, e não só as de freguesias, depois outras. E, portanto, isto para dizer que, onde é que eu digo que se calhar é diferente, que é numa cidade como Porto Alegre, que tem vindo a perder população, tem vindo a perder dinâmica, que está hoje bastante envelhecida. O debate da RTP foi no passado sábado e o moderador dizia, eu não tenho em concreto a certeza, mas eram 200 e tal idosos, ou 300 e tal idosos por cada 100 jovens. E a estatística é um pouco esta. E isto para dizer que
sendo este o cenário, é bastante importante que haja associações juvenis, associações com jovens, que possam ter condições para trabalhar, porque lá está, novamente, vou parecer um pouco redundante, mas novamente na criação da dinâmica, na criação de, ok, o que é que eu posso fazer? Vou sair de casa à noite, ao sábado, à sexta, porque aquele grupo de jovens organizou aquela atividade, portanto, vamos lá. E eu acho que tem um papel fundamental, sobretudo em Porto Alegre, que precisa mesmo de jovens, e precisa de jovens, não só em listas de autárquicas, não só nos órgãos autárquicos, jovens em todo lado, jovens no associativismo desportivo, jovens nas associações culturais e por aí fora. E onde é que eu acho que poderiam ter um papel mais reforçado? É que existe o Conselho Municipal de Juventude em Porto Alegre, eu podia pôr algumas aspas, porque reuniu 3 vezes em 4 anos, e quer dizer, se calhar alguns dirão, pois, mas não é daí que nós vamos fazer a diferença. Primeiro eu duvido um pouco, eu acho que pode mesmo ter diferença nós termos os jovens a dizer quais é que para si são os problemas e quais é que para si devem ser as soluções. E depois o que podem dizer é, pronto, ok, é mais um órgão consultivo do que executivo, mas ainda assim é bastante importante, e devia reunir muito mais, lá está, até para criar esta cultura nos jovens de que, ok, nós estamos mais próximos do centro de discussão e decisão política. E esta devia ser uma das formas de valorizar mais. A outra é, todos os anos existe o orçamento das câmaras municipais, o orçamento da autarquia, e todos os anos o valor que é atribuído para apoios de associações juvenis é de 5.000 euros. E é despesa corrente, ou seja, 5.000 euros este ano, o ano passado, o anterior e por aí fora. E efetivamente, quer dizer, isto é muito pouco, primeiro é muito pouco para apoiar as diversas associações de jovens que existem no Conselho, e ainda é pior se nós pensarmos do ponto de vista do, ok, como é que eu tento passar a imagem para os jovens de que nós precisamos de uma cidade mais dinâmica e que precisamos mesmo deles e que eles sejam mais ativos. Se calhar não é a apoiar tão pouco com 5.000 euros. E, portanto, eu acho que estas duas questões são complementares à resposta que eu estava a dar, que é serem mais ouvidos, ter mais importância e apostar mais, dar mais condições. Já ao longo desta entrevista já focámos em vários temas, mas queria apelar aqui a uma parte que eu sei que é importante para qualquer pessoa que seja eleita. Há muita coisa que quem é eleito se propõe a fazer, mas queria te perguntar se tivesses que eleger prioridades absolutas para Porto Alegre, quais é que seriam e quais é que são os maiores desafios que pensas que vais enfrentar para que elas se concretizem? Ok, eu até poderia dizer novamente a fixação de jovens, mas é mais do que isso. E volto a repetir aquilo que disse. Nós em 2021, e foi das coisas que mais me ficou na cabeça, eu entrei na Juventude Socialista em 2017 numas autárquicas, as primeiras em que eu tive mais, ou seja, eu entrei ali a meio, pronto, não foi um bocado... como é que eu ia dizer? Entrei a meio, portanto não fiz parte do processo de construção. É um pouco isto. Não, foi mais numa de explorar e perceber. Em 2001 já foi diferente, e uma das coisas que mais me ficou na cabeça foi o pensamento que nós na altura tínhamos de que há 3 pilares cruciais para Porto Alegre. Para Porto Alegre, provavelmente para outras localidades também, mas no caso focando em Porto Alegre, que é, nós precisamos efetivamente de habitação, de emprego e de cultura. Isto porque, olhando estas 3, provavelmente as mais importantes, saltam logo à vista, são a habitação e o emprego, e provavelmente tem mais preponderância do que o outro vértice do triângulo, digamos assim, do que a cultura. E efetivamente sim, à primeira vista sim, eu diria que sim, analisando de forma fria, acho que sim. Porque lá está, ninguém se fixa em Porto Alegre se não houver habitação, e portanto, desse ponto de vista é importantíssimo apostar na habitação e construir muito mais fogos do que aqueles que têm sido feitos. A estratégia local de habitação que foi deixada tinha 28 milhões para ser executada e executou-se apenas 1, e é preciso fazer muito mais desse ponto de vista. Obviamente que da questão do emprego também, e por isso mesmo é que também há uma proposta no programa do Partido Socialista, que é o de criar o gabinete de apoio ao empreendedor, por exemplo, existe uma rua mítica em Porto Alegre que é a Rua do Comércio. A Rua do Comércio, lá está, como o próprio nome indica, era uma rua bastante grande até, tinha bastante comércio, tinha bastante vida, e comércio não só, tinha, por exemplo, os cafés e por aí fora.
E hoje em dia está cheio de edifícios ao abandono e degradados. E seria importante a Câmara adquiri-los, porque seria um preço bastante baixo, são edifícios todos devolutos, requalificá-los e depois metê-los no mercado. E, portanto, a nível de emprego, lá está, depois apostar também nas indústrias que nós temos para criar os clusters naquilo em que nós somos bons em Porto Alegre. E isto para dizer que, lá está, obviamente, sem habitação ninguém fica em Porto Alegre, sem emprego / economia também ninguém fica em Porto Alegre, mas efetivamente, imaginando que havia habitação e que havia economia, se calhar faltava o resto, que é, e isto acontece às vezes, por exemplo, há exemplos de pessoas que até têm vagas em Porto Alegre, que têm casa em Porto Alegre, portanto têm trabalho e têm habitação, mas depois optam simplesmente por não vir porque, ok, falta algo, falta eu ser mais alguém, ser eu próprio, ser alguém, sem ser de casa para ir trabalhar, trabalho de casa trabalho e por aí fora. E, portanto, a nível de cultura também, lá está, uma vez mais teatro, mais cinema, mais apoio às coletividades jovens, mais dinâmica no fundo, e eu acho que as prioridades, lá está, pegando naquilo que me ficou na cabeça há 4 anos atrás, eu transportaria para o dia de hoje, que é apostar na habitação, apostar na questão de trazer mais emprego e apostar também na cultura, porque são mesmo indissociáveis. Para mim andam as três juntas. Efetivamente aquilo que me disseram há 4 anos faz-me todo sentido e hoje também. Andam as três juntas e estes são 3 pilares. E certamente no dia 12, no dia das eleições, vão estar várias candidaturas no boletim. Queria também que nos explicasse um bocadinho o que é que diferencia a candidatura que estás aqui a representar das restantes que estão à disposição de serem escolhidas pelos habitantes de Porto Alegre. Eu vou tentar responder sem parecer aquela pessoa básica e banal que diz que nós somos diferentes ou porque somos diferentes e por aí fora. Aliás, nós no início da apresentação, houve pessoas que discursaram, eu por acaso fui uma delas, e o que eu disse na altura foi que nós, se queríamos dizer que éramos alternativa, nós tínhamos mesmo que provar, não era só dizer que somos alternativa porque sim, ou porque somos do Partido Socialista, ou porque temos mais homens ou mais mulheres, ou mais velhos ou mais novos, por aí fora. E eu acho que, lá está, nós queremos efetivamente mostrar que somos uma alternativa e acho que o temos feito, e acho que o temos feito até de um ponto de vista, e eu até o posso dizer porque é facilmente verificável, dá para perceber isso nas redes sociais. Mas lá está, das 3 principais, são 5 candidaturas, se calhar eu diria das 3 principais, entre os independentes, o PSD e o Partido Socialista, e isto é verificável, nós temos sido os únicos que nos últimos dias, desde há uma semana para cá, e até um pouco mais cedo, mas consecutivamente foi desde os últimos dias, que nós temos apresentado propostas. Lá está, desde a questão do teatro para a questão do cinema, para a questão dos espaços verdes, e propostas não só para jovens, mas depois também para toda a população. E eu acho que deste ponto de vista nós temos feito um pouco a diferença. Se isso depois vai refletir no dia 12, isso é o que ninguém sabe, essa é a pergunta para o milhão, mas efetivamente é isto, ou seja, eu acho que a forma de, eu não digo a de estar, mas a de pensar, tem sido um pouco diferente, que é, nós tivemos uma fase inicial de campanha de apresentação de candidatos, estamos agora focados até dia 12 numa diferente, que é, ok, se nós queremos os votos das pessoas, temos que mostrar que somos alternativa, porque os outros dois, o Movimento Independente teve 8 anos na Câmara, o PSD está a 4, e portanto nós sentimos aqui esta necessidade de vamos mostrar diferente, e diferente não é só apresentar pessoas, ir para a rua, dar flyers, não, é ok, vamos selecionar determinadas propostas e vamos falar delas. E eu acho que deste ponto de vista temos sido diferente, sem parecer clichê e sem esse receio, porque isso é verificável nas redes sociais. Depois lá está, há propostas que as pessoas gostam mais de umas do que outras, normal, mas eu acho que temos tentado, se temos conseguido ou não, vamos ver dia 12, mas temos tentado fazer a diferença desse ponto de vista, de apresentar a alternativa. E apelando um bocadinho ao teu lado de futurologia, não para dia 12, mas como é que tu gostarias de ver Porto Alegre daqui a 10 anos? Bom, daqui a 10 anos lá está. Já nem vou falar da questão da habitação, porque assumo que isso também possa ser um problema, ou seja, que quando se resolva no resto do país a nível nacional, que também acaba por resolver em Porto Alegre, e também
para não ser tão redundante, já não vou falar tanto dessa questão, mas efetivamente há uma boa parte que o município pode fazer. Como é que eu gostava? Assumindo que os problemas de habitação já estariam resolvidos, bom, eu acho mesmo, e enquanto jovem, se calhar também estou muito influenciado enquanto jovem deste ponto de vista, mas enquanto jovem aquilo que eu gostaria mesmo era que houvesse uma cidade muito mais dinâmica, com eventos bastante diferentes. Por exemplo, eu posso dar um exemplo, a sexta-feira e o sábado, que são os dias em que tanto quem cá está como quem vem, quem estuda e trabalha fora e vê ao fim de semana, é na sexta e no sábado que nós nos encontramos mais para eventualmente tentar arranjar planos. E os planos são sempre 1, 2, 3, que é o que é que nós vamos fazer. Pronto, vamos ali à zona da Praça da República, que tem 2 ou 3 cafés, ou vamos a um outro café do outro lado da cidade, ou então, às vezes o plano é ir ao Mac, vamos ao Mac comermos lá. E efetivamente, por exemplo, nós temos os grandes jardins do Tarra e da Corredora que são muito pouco explorados, sobretudo durante o verão. Quer dizer, também não posso estar aqui a dizer que no inverno tem que haver tudo e mais alguma coisa, mas pelo menos no verão dá para explorar muito melhor. É difícil mesmo para os jovens que cá estão no verão terem noites diferentes do que aquelas que são as normais de ou me junto com os meus amigos na rua à toa ou vou para cafés. E portanto, como é que eu via? Lá está, com mais habitação, com muito mais dinâmica, e a crescer populacionalmente. Por exemplo, Beja cresceu, foi muito pouco, mas cresceu. Eu acho que Évora também, a nível populacional. Porto Alegre desceu 2,2, e daqui a 10 anos eu gostava muito que esta tendência tivesse finalmente, passado tantos anos, um balanço positivo daqui a 10 anos. Pronto, se possível antes, mas daqui a 10 anos. A vida política não se faz só de vitórias e penso que é importante também estarmos sempre presentes. Queria te perguntar, independentemente do resultado das eleições de dia 12, que legado gostarias de deixar em Porto Alegre, correndo o risco também de ser assim um bocadinho redundante, mas força. O legado, eu provavelmente se calhar aqui focaria mais, até porque no fundo eu venho em representação, tanto da Juventude Socialista como do Partido Socialista, eu se calhar cingia mais a resposta à questão do legado da Juventude Socialista. Ora, nós, e o legado é simples, e eu acho que nós até o temos feito muito bem, e lá está, volto a dizer, estou um bocado tranquilo com isto, porque é verificável nas redes sociais, mas pronto, isto para dizer o quê? Que é, eu acho que a nível de jovens que estão ativos em política, em juventudes partidárias ou não, mas vou-me cingir a juventudes partidárias, eu acho que o essencial e o ideal, e digamos que o sonho, digamos assim, o sonho de qualquer militante que está numa juventude partidária é, primeiro, não servir apenas para abanar bandeiras ou para bater palmas, ou simplesmente que uma juventude partidária não seja só uma escola de narrativa, de, ok, tu tens que dizer isto daquela forma. Isso não, isso é, ou seja, fugir disso é o início do legado. O resto do legado é o que nós temos tentado fazer, que é, lá está, toda a gente sabe quando são as autárquicas, são sempre de 4 em 4 anos, isso não mudará, e portanto nós já sabíamos há muito tempo que íamos ser autárquicas nesta altura, e nós começámos a trabalhar lentamente no final do ano passado. Vamos fazer umas visitas a uns museus, vamos visitar alguns dos clubes da cidade, já nesta lógica de, ok, primeiro nós acreditamos que há estes problemas, vamos verificar se realmente existem, vamos ouvir quais é que são as pessoas que mais trabalham com eles, de que forma é que consideram as coletividades e as pessoas que trabalham dentro dos temas que podem ser soluções, e depois a seguir fizemos isso, reunimos internamente, ok, vamos fazer uma seleção de temas, os mais importantes, este, aquele e o outro, e vamos fazer o seguinte, que é preparar já propostas para daqui a uns tempos. E falando já da Juventude Socialista, por exemplo, nós selecionámos um conjunto de propostas, algumas faltam sair, outras já saíram, por exemplo, já tocámos na questão do cinema, ou pequenas coisas como a inclusão em piscinas com pessoas com deficiência, porque não existem nenhuma das 4 piscinas do Conselho de acessos, por exemplo, a elevadores. Mas isto para dizer que eu acho que o legado é este, que é, ok, identificar o problema, ouvir, voltar a reunir internamente e depois apresentar uma proposta. Portanto, o legado seria este. E para os jovens que nos seguem, que é novamente um foco grande também desta entrevista, e que querem participar, que conselho é que lhes dás e como é que eles podem transformar a política e a realidade local, tal como tu estás a fazer aí em Porto Alegre? Ok. Bom, o primeiro desde logo é não ter medo e perceber que não é assim tão fácil, às vezes, fazer parte de juventudes partidárias ou de partidos, mas se de juventudes partidárias, não é fácil, porque nós ouvimos muitas vezes a questão do
estás ali para abanar bandeiras, ou estás ali e já tens certo formatado, ou estás ali porque queres alguma coisa no futuro em troca. E o primeiro é isto, que é, há que estar preparado para, se nós nos envolvermos ativamente e politicamente, temos que estar preparados para esta questão, que é, ok, pronto, eu vou para aqui, sei que se calhar algumas pessoas vão ouvir isto, mas tudo bem. E depois de resto lá está, colocando isso de parte e tendo esta capacidade de, pronto, eu vou ter que ouvir isto, tudo bem, siga, move on. O resto, creio que seja no, pronto, eu quero sentir que tenho importância, eu quero sentir que os meus, que eu quero pensar a cidade e quero sentir que aquilo que eu identifico como problema tenho aqui uma possibilidade de o tentar resolver. E isto nas autarquias dá para fazer muito bem, sobretudo em jovens. Eu não sou o primeiro candidato à Assembleia Municipal nos últimos anos, a Juventude Socialista teve mais 2 antes de mim em lugares elegíveis, e portanto isto é um caminho que há esta possibilidade de dos jovens virem nas listas em lugares efetivos e discutir os problemas. Não foi como nós funcionamos, nós discutimos a coisa internamente dentro da Juventude Socialista, e a seguir sabemos que temos esta capacidade de transportar os problemas e discuti-los ou apresentá-los na Assembleia Municipal ou no Executivo ou até nas juntas de freguesia. E portanto eu diria isto, que é de um lado perceber que há certas pessoas que não vão gostar nada de nós fazermos parte e que nos poderão se calhar dizer coisas menos simpáticas, mas a seguir ver o reverso da medalha, que é ok, eu quero sentir que estou a fazer alguma coisa. Nós temos uma passagem pela vida, é única, eu quero sentir que está a ser produtiva e que estou a fazer algo comum pelo bem coletivo e pela cidade. E para terminarmos agora aqui a nossa entrevista, queria-te lançar um desafio. Tens 30 segundos, tens um jovem de 18 anos de Porto Alegre prestes a votar pela primeira vez, o que é que lhe dirias? Ok, primeiro diria para ir ver já deve ter recebido os flyers todos em casa, de todas as candidaturas, portanto, ok, antes de falarmos, vai ver os flyers. Também aqui se calhar puxo um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque sei que o nosso tem um conjunto de propostas e portanto também estou muito tranquilo com isso. Depois disso, bom, eu acho que aqui, tentando fugir à parte da narrativa política e estar aqui a parecer que estou a debitar ou que estou a fazer de cassete, ou que estou a dizer as coisas de forma geral e que se dizem sempre, mas eu acho que aquilo que lhe diria é, ok, pronto, tu tens a tua decisão, nós consideramos que a decisão é entre votar na continuidade, pronto, e tu lá farás a tua análise se estás a gostar ou não. Se não quiseres votar na continuidade, ou antes de votar na continuidade, se calhar é melhor assim, antes de votar, pensa um pouco naquilo que nós queremos também e em como nós queremos fazer diferente. E, por exemplo, calhou mesmo neste dia, portanto, os últimos dias foram um bocado chatos porque nós estávamos aqui nesta de receber se ia acontecer, se não ia, mas calhou neste dia, nós conseguimos fechar isso hoje, que é nós vamos na sexta-feira à noite fazer uma sessão de cinema ao ar livre. E o que é que nós pensamos fazer nisto? Qual é o nosso objetivo? E acho que até posso terminar desta forma, e se calhar era isto depois como apresentaria, como um dos exemplos concretos à pessoa que ia votar. E nós vamos fazer este cinema ao ar livre porquê? Porque nós pensamos num conjunto de coisas que nós poderíamos fazer em Porto Alegre e que raramente são feitas ou que nunca são feitas. Só me lembro de um cinema ao ar livre o ano passado, daqueles organizados pelo Continente, e a última vez que depois ouvi falar foi de uma outra pessoa que me disse que há 10 anos atrás fez. Pode ter havido mais algures aqui, mas são coisas muito escassas. E nós pensámos, ok, não basta dizer que queremos fazer diferente, nós vamos mesmo fazer diferente, que vamos tentar fazer um cinema ao ar livre. Custou bastante, ainda vai custar muito mais, faltam 2 dias, mas vamos fazê-lo, e eu se calhar dizia isto, que é, o teu voto é o teu voto, tu sabrás em quem vais votar, legitimamente decidirás em quem queres votar, tem a intenção que, ok, pronto, há aqui uma continuidade na qual nós somos uma alternativa porque queremos fazer coisas diferentes e já mostramos isso, não só na questão das ideias, mas, por exemplo, mesmo nestes pequenos pormenores de fazer o cinema ao ar livre, que é uma coisa que muito raramente existe em Porto Alegre, e que lá está, que é possível. E, portanto, se é possível fazer, também é possível, se calhar, ter um voto que, ok, pronto, eles convenceram, vou votar neles, porque quero perceber efetivamente se eles conseguem fazer diferente. E depois aí, se isso acontecer no dia 12, depois aí vêm todos os outros desafios, mas lá está, a vida é feita de desafios e a política é feita de desafios, e cá estaremos, se isso acontecer, mesmo na JS, para puxar depois para mais atividades, mais dinâmica, mais eventos, e estar aqui a criar boas dores de cabeça depois a quem é o executivo. Mário, muito obrigado pelo tempo que dispensaste aqui hoje para vir apresentar a vossa candidatura a Porto Alegre. Quero agradecer também às pessoas que nos estão a ouvir aqui em direto e que vão ouvir esta gravação mais tarde. E espero encontrar-vos numa outra entrevista, neste que é um ciclo de entrevistas a jovens candidatos autárquicos pela Voz da Academia. Obrigado. Obrigado, André. Boa continuação.